Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver a criação de um aplicativo para a criação de estrelas de vários formatos, várias pontas, estrelas de 3 pontas, 4, 5 e nesse modo aí interativo, que é onde o usuário pode escolher tanto a cor de fundo quanto de borda, quanto o número de estrelas até 20 e também o número de pontas. E além disso, a formatação do comprimento da escala dos vértices externos e internos. E para eu criar esse aplicativo, eu primeiro fiz experimentos no GeoGebra, que é onde eu consegui visualizar a parte trigonométrica do modelo que foi utilizado. E com base nesse modelo, depois eu joguei na IA do Grok, novamente o Grok, que eu tenho usado bastante, para que ele construísse o aplicativo que rode online no portal P5JS, que é um aplicativo que permite rodar JavaScript diretamente no navegador da internet. E nesse momento aí eu estou mostrando exatamente a criação da estrela de 4 pontas. No perfil do GeoGebra, que eu no artigo que eu criei, eu disponibilizo todos os endereços de links. Eu construí, eu deixei as construções dos experimentos de 3 estrelas, 4 estrelas e 5 estrelas. E então, retomando, nesse caso aí que é a estrela de 4 pontas, os vértices externos estão sobre o círculo trigonométrico clássico, que tem raio 1 e perímetro 2πr. No caso, R é 1, então seria perímetro 2π. E o vértice B é o vértice inicial. Para todas as estrelas eu pedi que esse requisito fosse contemplado, e então as estrelas estão sempre apontando o primeiro vértice para cima, no que corresponde ao π sobre 2 radianos ou 90 graus. E depois eu construo com base no círculo interno, em um círculo interno, vértices internos que estão ali no ponto médio angular do menor arco. O arco seria entre 2 pontos, e no vértice interno eu construo exatamente de modo que ele fique ali no ponto intermediário entre os 2 externos. E depois como a gente está vendo ali, os segmentos, os pontos são unidos, os vértices externos e os internos. E essa é a forma de construção. Isso a gente vai ver agora na estrela de 5 pontas. O princípio é o mesmo. Começa-se por definição do círculo externo, que eu tomo como raio 1, e isso pode ser escalado depois. É só mudar nesse inclusive eu fiz isso. Eu coloquei uma constante ali para atuar como variação do raio, tanto o raio externo quanto o raio dos vértices internos. Depois que eu coloco ali o primeiro
ponto, que é o B, em radianos, seria π sobre 2, eu vou acrescentando o arco equivalente a 1/5, no caso, como são 5 pontas, divido por 5, o perímetro total, que é de 2π, então fica 2π sobre 5, que é acrescentado em cada ponto anterior. Por exemplo, o D é o radiano C mais 2π sobre 5, e assim por diante. Só o último ali, que eu não posso fazer isso, porque ele ultrapassou ali ele já voltou ao quadrante inicial. Então, se eu fizesse isso, daria um erro. Então, como é que eu fiz? Eu fiz B menos, em vez de somar com o ponto E, eu peguei o vértice B e subtraí 2π sobre 5. E a mesma coisa, guardadas as proporções, eu fiz no círculo dos vértices internos, que nesse caso aí eu coloquei esse círculo com raio de 0,1 e comecei sempre fazendo as interseções do ponto médio angular do arco menor, porque se perceberem aí, entre os pontos B e C há duas possibilidades: você seguir pelo caminho menor, que é do arco menor, ou do arco maior. O ponto interno, do vértice interno, ele está ali no ponto médio do arco menor, em todos os casos. E no final, igual foi feito na estrela de 4 pontas, a gente une os segmentos, como a gente está vendo aí agora. E depois disso repete-se a formatação de estilo, que é mais uma questão de estilo mesmo, né? O essencial de saber é quais são os elementos de trigonometria que a gente vai aplicar e vai solicitar como requisitos como características do modelo de aplicativo que você vai depois criar. E logo aí à frente eu vou mostrar qual foi o prompt que eu utilizei para que a construção do aplicativo fosse realizada. E adianto que eu usei exatamente o que eu vi acontecer no GeoGebra. Há tanto a possibilidade de escalar os segmentos, escalar o raio interno e o raio externo, com isso escalar naturalmente as pontas, né, da estrela. E aí eu estou aplicando justamente o escalamento nesse momento aí do vídeo, porque antes eu tinha feito fixo e agora eu estou fazendo a escala. O que é a escala? É só multiplicando pela aquela constante ali de raio. E depois eu tive que tirar o 0,2 que havia esquecido, que aí ele está ficando muito pequeno, porque justamente estava sendo escalado 2 vezes, por 0,2 e pelo raio. E é isso aí. Mais adiante, ainda estou mostrando nesse ponto a escala, né, dessa coisa. O raio menor é ali dos segmentos internos. E logo nessa sequência aí vai começar a parte de definição
dos requisitos que seriam os requisitos de negócio, né? Da construção do aplicativo. E aí só tirando os pontos e eu estou mostrando como exportar para o GeoGebra. Deixei já disponível, inclusive lá no artigo está o link. E agora, já começando aí no Grok, explicando a ele como eu quero que o aplicativo seja construído. Crie um aplicativo P5JS já preparado com os arquivos apropriados para exportação para lá. Ele deve permitir a criação de estrelas. O usuário deve poder escolher 1. A quantidade de estrelas, 2. O número de pontas, 3. O raio maior, 3. O raio menor dos vértices, né, no caso. As posições devem ser aleatórias em uma janela de 600 por 600 pixels. Não deve passar de 20 estrelas para não ficar muito poluído, né? A cor tanto das bordas quanto do preenchimento interno deve ser definida em um menu suspenso. E todas as seleções de parâmetros numéricos devem usar controles deslizantes. As estrelas devem ser formadas a partir do ponto radiano 1 igual a π/2 e devem evoluir na construção no sentido anti-horário. Por exemplo, aí eu expliquei como seria o exemplo de 3 pontas, que o segundo ponto seria o radiano, o primeiro ponto, mais 2π radiano sobre 3, e assim por diante. Feito isso, eu já encerrei e aqui eu estou dizendo que tudo isso deve ser escalado pelo raio maior e os pontos internos pelo raio menor. É isso aí, explicando como foi feito lá no GeoGebra. E o Grok, ele além de ser bastante eficaz na criação do aplicativo, ele é bastante rápido. Percebam aí que ele dá todas as informações e já vai soltando o código. E outra coisa que eu pedi também, que ele já construísse o código preparado para exportação para o portal P5JS, que foi o que ele fez aí. Eu já fui copiando para o portal P5JS, tem 3 arquivos padrão, que são o index.html, o sketch.js e o style CSS. E aí logo na primeira versão já funcional. A única coisa que eu não gostei nessa versão, e vocês vão perceber, é que nem todas as estrelas estão com o primeiro vértice apontado para cima. Então ele não atendeu esse requisito que eu solicitei. Foi a única modificação que eu tive que pedir a ele para fazer. Nem precisaria, mas isso foi uma questão de gosto. Eu prefiro, eu estava querendo, no caso, ver um aplicativo em que as estrelas estivessem sempre com o primeiro vértice apontado para cima, porque nesse caso aí da estrela de 5 pontas, parece que ela está vista de cabeça para baixo. Então acho que esteticamente não ficaria um efeito muito legal. Por isso que eu coloquei a primeira ponta apontando para cima.
o primeiro vértice, né, que eu chamo o primeiro, o que está a π sobre 2 radiano, 90 graus. E é isso, ele aí já é a construção da segunda versão, que eu também exportei para o P5JS e deixei disponível. Aí depois também pedi ao Grok para construir o artigo explicando tudo isso que a gente fez. E no final eu editei, claro, ele forneceu a versão base, eu editei, coloquei lá no portal, disponível para que vocês possam utilizar. E mais que utilizar, tentar entender os parâmetros, os conceitos, que o principal disso tudo é entender os conceitos trigonométricos utilizados nessa construção. É um jeito bem interessante de se estudar trigonometria, porque na escola a gente não vê a prática, não vê a utilidade prática de trigonometria. Bom, espero que tenham gostado. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço e até lá.